Ignorar o consumo deste alimento pode alimentar uma doença grave sem você perceber. O que é pior, pode estar te matando silenciosamente. No meu caso, eu estava morrendo até que eu descobri. Vamos falar de algo que parece inofensivo, mas tem sido uma das armas mais silenciosas contra a saúde do nosso tempo. Todos os lugares você encontra e não tem idade. Mas claro, fique tranquila, pois no final eu falo sobre uma ideia que eu tive que me ajudou muito a sair desse vício. Todas as coisas me são lícitas, mas lembre-se, nem tudo nos convém. Chega de mistério, né? 1, 2, 3. É isso mesmo. Eu vou falar sobre o açúcar. O que o açúcar realmente faz no seu corpo e no meu corpo. Todo mundo já ouviu falar que o açúcar faz mal e que deveria parar de comer. Mas mesmo assim, muita gente ainda acredita que um pouquinho só não faz mal nenhum. Será mesmo que dá para continuar comendo esse biscoitinho recheado ou brigadeiro do final de semana? A empada do seu Manuel? Como se tudo fosse inofensivo? O que exatamente o açúcar causa no seu sangue, no seu fígado e no seu cérebro? Olha essa comparação. Uma foto da década de 60 e outra atual. O que mudou? Hoje, nós temos açúcar em praticamente todos os alimentos industrializados. E não é por coincidência, tá bom? Vivemos a maior epidemia de obesidade da história. Para quem não me conhece, meu nome é Denise Porfírio, eu sou enfermeira, sou morfologista, mentora de mulheres, onde eu ensino-as como cuidar desses vícios que nos ronda. Sou escritora do livro O Poder da Escolha, onde eu também ensino aqui, através da minha história, como você fazer novas escolhas e que vai mudar totalmente a sua vida, o seu futuro. Se você já chegou até aqui, quero te fazer um pedido. Se inscreva no meu canal, ative um sininho. Tem milhares de pessoas que precisam saber dessa informação, como eu, como você. Vamos embora transbordar o melhor no mundo? Vamos ajudar a virar a chave na cabeça de milhares de pessoas? Então, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Te agradeço imensamente. Agora, vamos direto ao ponto, sem rodeios. Quando falamos de açúcar, muita gente pensa só no açúcar de mesa, né? Aposto que você pensou só no açúcar de mesa, aquele branco que você coloca no café ou na sua sobremesa. Mas o problema é muito maior. Produtos com gosto doce, como os biscoitos, chocolates, refrigerantes, estão carregados de açúcar. Aquele seu sabor doce, como o pão, aquela torta que as irmãs levam com catupiry para o final de semana, esses alimentos, sabemos que, de acordo com as nossas crenças, eles são super difíceis de resistir. São justamente os que mais destroem a nossa saúde silenciosamente. Cientificamente, açúcar se refere aos carboidratos em geral. Isso inclui não apenas os doces, mas também o macarrão, a batata, o pão e até o leite. Todos viram glicose no nosso corpo. A forma mais simples e perigosa de açúcar quando consumida em excesso. Em glicose, entra na corrente sanguínea e mesmo os alimentos comuns acabam elevando o nível de açúcar no seu sangue. Agora você me fala, Denise, você está me falando que tanto faz a pera ou uma lasanha? Sim, ambas geram glicose. Aí está a grande questão. Tanto a pera, a maçã, elas estão completas, tá? Quando falamos sobre o açúcar. A fruta é a verdadeira açúcar nutricional. Quando falamos que o seu corpo precisa de proteína, gordura e açúcar, esta é a açúcar que o seu corpo precisa. Mas a lasanha, esta contém apenas glicose, que vai circular no seu sangue. A verdade é que o nosso cérebro aprendeu a valorizar esta glicose por causa da escassez nos tempos antigos. Mas hoje, com o excesso, esse mesmo mecanismo está nos levando a adoecer.
Comer alimentos ricos em açúcar processado ativa o sistema de recompensa onde? No cérebro, liberando dopamina. Isso gera prazer e um forte impulso de repetir o consumo. Esse ciclo estimula o desejo contínuo e descontrolado por mais açúcar processado, encontrados onde? Na farinha de trigo, nos doces, nas bebidas, o que alimenta comportamentos compulsivos que desencadeiam doenças. Alimentos que contêm este açúcar processado e o próprio açúcar branco ativam o sistema de recompensa antes mesmo de comer. Só gera expectativa. Depois da ingestão, o prazer aumenta e a vontade de comer continua também. Isso gera um comportamento perigoso que pode sim levar à compulsão. Mesmo sem causar abstinência, como as drogas, o açúcar muda o nosso comportamento, principalmente em estado de tristeza ou estresse. E mesmo quem está emocionalmente bem pode cair nessa armadilha, porque o açúcar é feito para acharmos gostoso. E exatamente por isso se torna um veneno quando cai na nossa corrente sanguínea. Quando o sangue está inflamado, então, uma explosão. Este açúcar processado nunca deveria ter sido chamado de alimento, pois alimento é algo que nutre. A verdadeira açúcar, ela contém glicose, sacarose e frutose, não apenas a glicose. Se você chegou até aqui é porque você está gostando. Então, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que milhares de pessoas precisam ser alcançadas. Então, quanto mais você clicar no joinha, mais este conteúdo vai poder transbordar na vida de outras pessoas. E claro, eu te agradeço imensamente. Mas bora continuar com o açúcar? O açúcar processado é facilmente acessível e consumido em excesso. E é por isso que estamos adoecendo, mesmo quando não precisamos. O corpo armazena açúcar no fígado e nos músculos. Quando estes estoques se enchem, o excesso vira o quê? Gordura. Primeiro, debaixo da pele. Depois nos órgãos vitais, comprometendo sua função. Com o tempo, o fígado faz o quê? Se sobrecarrega com gordura acumulada. E o pior, a açúcar continua circulando no sangue, contaminando tudo. Isso faz com que o pâncreas a produzir cada vez mais insulina, até o ponto em que as células se tornam resistentes. Já ouviu falar? Resistente à insulina? Resultado, risco real de desenvolver diabetes tipo 2, esteatose hepática, colesterol alto, hipertensão, tumores cerebrais. A verdade é dura. O açúcar processado engana. Você consegue beber 1 litro de refrigerante numa tarde, comendo ainda sobremesa e lanche. Em poucos minutos, o açúcar está no seu sangue e o cérebro, coitado, nem tem tempo de sinalizar saciedade. Por isso, comemos muito além do necessário. O açúcar é um dos grandes responsáveis por mais da metade da população estar acima do peso. Olha aqui como que eu estava dentro das estatísticas, 110 quilos. Sim, o açúcar tem responsabilidade direta nas mudanças corporais e na epidemia de doenças metabólicas. Hoje, alimentos carregados de açúcar estão em toda parte. No cereal da manhã, no biscoitinho do lanche, o bombom após o almoço, no pão, nas festas das igrejas, nas festas das crianças. E esse consumo constante está nos matando aos poucos. Eu falava que não era viciada em açúcar, tá? Pensa se eu fosse, tinha explodido. Mas o que acontece? Eu comprava um cereal para cada dia da semana. Os quilos foram surgindo e eu não dava nem conta. Os finais de semana sempre tinha o quê? Uma sobremesa. Era pouquinho. O corpo não tinha nem tempo de processar e eu começava uma nova semana, um novo ciclo. Aproveite e já se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho, aproveita e já compartilha. Convida pessoas para estar aqui conosco, para ouvir e saber que é possível sim se livrar daquele maior vício que nós temos hoje na nossa vida. Então manda aí para as irmãs da igreja, manda aí para as amigas, para o pai, para a mãe, para o marido. Compartilha com todo mundo e eu desde já te agradeço.
Claro que o verdadeiro problema não é o verdadeiro açúcar que o seu corpo precisa. Afinal, eu falo nos meus vídeos que o nosso corpo precisa de 3 nutrientes: açúcar verdadeiro, gordura e proteína. Mas e aí, Denise, que bagunça é essa? Se meu corpo precisa de açúcar, por que você está falando mal do açúcar? Aí está. O que estamos falando aqui não é a verdadeira açúcar. É um carboidrato feito pela indústria que está longe de ter vindo da natureza. E o nome usado, o mesmo, não deveria nem ser açúcar. O açúcar hoje, presente em quase tudo que adoece, nos doces gordurosos, alimentos ultraprocessados, fast food, comidas prontas, cheias de sódio e aditivos químicos, farinha de trigo, tortas, manjares. Tudo isso causa inflamação, vício alimentar e ganho de peso. E somado ao sedentarismo, temos um cenário perfeito para o colapso da saúde. Vá nas emergências que você vai confirmar esse dado. Mas então, você me pergunta, o que fazer se meu corpo precisa desse nutriente? Como fazer para limpar meu corpo disso? Fica 30 dias sem açúcar. Pode parecer radical, tá? Mas começa por aí. A verdade é que ele nem deveria fazer parte da rotina. Cortar o açúcar é uma das decisões mais importantes que você pode tomar pela sua saúde. Eu não digo sobre dietas restritivas que podem causar uma compulsão, mas eu falo sobre o açúcar ser normalizado, tirado essa necessidade, dessa crença de ter que comer. Nós não fomos criados para isso. O grande problema não é evitar açúcar, é fingir que dá para viver bem com ele todos os dias, pois não dá. O corpo uma hora vai gritar. Come o docinho em momentos específicos, mesmo seu sangue estando inflamado, você apenas está levando o problema mais adiante. Então, se você precisa começar, comece por algum lugar. No meu livro, aqui eu falo sobre 30 dias para você curar seu corpo e a sua alma sem açúcar. Tem um capítulo inteiro onde eu te ensino a fazer isso, ou seja, é possível. Por isso, evite comprar os alimentos açucarados para a tua casa. Mas se de tudo você decidir comer, se vai comer, caso decida, diz para você mesma: eu não quero limpar meu sangue, quero continuar com ele inflamado. Então tenha esse hábito com consciência do que você está fazendo. Agora, não transforme o açúcar em consolo emocional ou muleta para você lidar com o estresse. Busque ajuda profissional, trate a raiz emocional e, principalmente, não normalize o açúcar como algo inofensivo. Até nos próximos 7 anos, 1 em cada 5 pessoas terão diabetes. 1 em cada 5 crianças serão obesas. Espero que isso tenha ficado claro na sua cabeça. O açúcar não é inocente. Ele participa ativamente da destruição da sua saúde, mesmo quando consumimos em pequenas quantidades quase todos os dias. Você merece viver com energia, equilíbrio e clareza. E o açúcar te afasta disso. E eu fico muito feliz que você chegou até aqui. Então, aproveite e curta esse vídeo. Liberte esse conhecimento para milhares de pessoas. Lembram-se, o conhecimento liberta, mas a sabedoria cura. Curte esse canal. Você chegou até aqui, é porque você está gostando, tá? O açúcar não é apenas um alimento comum, então vamos mostrar isso para todo mundo, vamos compartilhar esse vídeo para que milhares de pessoas possam saber do que nós estamos descobrindo hoje. Ele é uma distração disfarçada que nos afasta do cuidado essencial com o templo que o Senhor nos confiou. Lembram-se, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, tá? E ele vem de uma forma sorrateira, sem a gente prestar atenção. Que possamos escolher uma vida com plenitude, que nossas escolhas alimentares sejam alinhadas com o propósito de Deus, com vida, energia, clareza e honra. Lembre-se, você foi criada para governar acima de todas as coisas, mas para isso você precisa de ser livre, cheia de saúde e cheia de propósito. Bora que bora! Te espero no próximo!